Uma empresa que ela não se preocupa ali com a sua segurança, né, ela vai perder dinheiro. Poxa, a gente tem aí, sei lá, milhões de ataques aí por ano já documentados, entendeu? Então, cedo ou tarde a empresa vai ser atacada. E o pentest ele é uma das formas de conseguir prevenir isso. Bem-vindos a mais um TeraCast, o seu principal canal de informações e conhecimentos que vão te ajudar a implementar uma gestão de TI excelente na sua empresa. E uma parte fundamental de qualquer gestão de TI excelente é a segurança. Mas a cibersegurança, ela realmente vai muito além do que a maioria das pessoas fala por aí, né? Ela é muito mais do que apenas firewall e antivírus, por exemplo. E também a gente realmente acredita que ninguém vai questionar a importância de uma empresa ter uma infraestrutura de segurança digital robusta e eficiente. Mas para isso, para conseguir essa eficiência, para conseguir essa robustez, existe um pilar muito fundamental da cibersegurança que não é muito conhecido por muitas pessoas, que são os testes de penetração, ou mais conhecidos como pentests, que é exatamente o processo de você testar a sua infraestrutura de segurança para identificar vulnerabilidades, identificar os pontos que podem ser explorados por criminosos. Para explicar o que são exatamente os pentests, como eles funcionam, muito melhor do que eu jamais seria capaz de explicar, nós temos, além do nosso querido e glorioso Rogério, nós temos hoje um grande convidado que está representando a Strike, a mais nova parceira da Terabyte. A Strike é uma startup que desde o início das suas operações de 2021 está literalmente revolucionando a forma como as empresas ao redor do mundo realizam os pentests. E ao longo desse episódio vocês vão entender por que exatamente que ela está realmente revolucionando. Não é brincadeira, ela literalmente está mudando tudo nesse mercado, está realmente transformando a forma desses testes de penetração serem realizados. E ela já vem atraindo grandes investimentos, vem atendendo grandes empresas ao redor do mundo, como Santander, Mercado Livre, Okta e muitas outras, e entregando resultados excelentes e muita economia para essas empresas de diversos setores. E dito isso, é com um imenso prazer que nós recebemos hoje o Guilherme França, Account Manager no Brasil da Strike. Muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado, João. Prazer estar aqui com vocês. Muito legal, muito bem-vindo também, Rogério. Obrigado, João. Obrigado, Guilherme, por ter aceitado o nosso convite. Conheço o Guilherme já de outras parcerias há bastante tempo. Legal. E tenho certeza que a gente vai bater um papo bem gostoso aqui sobre o Pentest, o que é, como funciona, quais as vantagens, coisas aí para enriquecer o pessoal. Sim, exatamente, cara. Eu achei muito interessante quando a gente começou a preparar esse episódio. Só nos poucos bate-papos aí que nós tivemos de preparação, eu já aprendi muita coisa que eu não sabia. E para a gente começar, né, exatamente, quando a gente fala aí de segurança digital, esse termo sempre aparece, pentest ou teste de penetração. Mas como eu disse, muita gente... Tem mais um, né, João? Desculpa, viu? Um teste de intrusão também. Também, teste de intrusão, muito conhecido. Legal. E exatamente, né? Muitas pessoas podem não conhecer isso, né? E realmente o termo aí, pentest, ele é um termo bem técnico, né? Então, para a gente começar, você poderia explicar para a gente, Guilherme, o que é um pentest? Como que alguém que realmente não é da área, que não conhece muito sobre isso, pode entender do que se trata? O pentest ele serve basicamente para fazer uma simulação de um ataque hacker. Tá? Então, imagina a seguinte situação. Você tem uma empresa com X milhões de informações lá dentro, com vários servidores, várias APIs, firewall, etc. E você quer saber quais as vulnerabilidades você tem dentro daquele ambiente. Né? Você vai descobrir isso através de um ataque simulado, ou seja, um pentest, um teste de penetração. Tá? É literalmente para isso que serve. O teste de penetração ele vai descobrir diversas vulnerabilidades nesse ambiente, sejam elas críticas, sejam elas altas, sejam elas médias, baixas. E essas vulnerabilidades é aquilo que o hacker de fato vai explorar quando ele estiver querendo causar algum dano material dentro da tua estrutura. Tá? Então o pentest ele serve basicamente ali para simular esse ataque, né? E você conseguir saber como que um hacker de fato usaria essas vulnerabilidades para tomar proveito da sua empresa, dessas informações que estão lá dentro. Tá? Então, a curto e grosso modo, bem direto, seria basicamente isso. Eu posso usar a minha técnica? Tem uma técnica boa que eu uso para explicar para leigos. Eu explico para minha mãe.
Se minha mãe entender, é porque o resto da galera vai entender. Né? É porque funciona. Explicando o pentest para minha mãe seria: mãe, você contrata um ladrão e pede pro ladrão tentar invadir sua casa. Exatamente. Esse ladrão vai e tenta pela porta, pela janela, pelo telhado, ele tenta levar alguém junto, né? Chama o porteiro, que minha mãe mora num prédio, chama o porteiro: eu sou sobrinho da dona Lair, deixa eu entrar no apartamento. Então ele vai tentar de algumas maneiras acessar. Quando ele consegue, ele sai, esse ladrão, mas é um ladrão do bem, ele faz um relatório. Fala: olha, a janela estava aberta, o porteiro deixou entrar, imaginando que eu era o seu sobrinho. A sua fechadura da porta ela é muito velha. É uma chavinha muito simples. Qualquer um consegue explorar. Então, isso é um pentest, né? Minha mãe entendeu, viu, Guilherme? Exatamente. Então, a ideia é essa. Eu pego um ladrão que sabe invadir, mas é um ladrão que ali mudou de lado, né? Ele está trabalhando na parte da segurança. Ele explora todas essas maneiras de se entrar numa casa, no caso, invadir uma empresa, né, que são várias. De lá, quando ele consegue ou não consegue, também existem casos de que o cara vai tentar chegar lá, tem uma fechadura de super último modelo e ele não consegue entrar. Ótimo, ponto para a empresa. Esse sujeito faz um relatório e apresenta para a empresa. Olha, cuida disso, cuida daquilo, troca a fechadura, dá treinamento para o seu porteiro, faz toda uma avaliação de segurança. Né? Isso é um pentest. É uma coisa trazendo para o mundo da minha mãe. Como eu falei, ela entendeu essa jogadinha aí. Muito bom. Só para ajudar o Guilherme a falar com os leigos. Legal. Como a gente falou também, né? Obviamente, todo mundo sabe que a segurança digital é algo crítico para as empresas. Mas, às vezes, elas podem não entender exatamente a importância de testar, né? De fazer esses testes. Pode parecer algo trabalhoso, algo até desnecessário. Então, por que elas têm que se preocupar em realizar esses tipos de teste? Por que elas têm que realizar os pentests e quais benefícios que elas podem obter ao dedicar recursos para isso? Bom, o principal benefício para isso é economia, né? Financeira, principalmente. Uma empresa que ela não se preocupa ali com a sua segurança, né? Ela vai perder dinheiro. A gente sabe que o Brasil hoje em dia é o país com maior alvo nas costas ali, digamos, para ataques hackers, né, Rogério? Poxa, a gente tem aí, sei lá, milhões de ataques aí por ano já documentados, entendeu? Então, cedo ou tarde a empresa vai ser atacada. E o pentest ele é uma das formas de conseguir prevenir isso, né? Exatamente por ele simular como seria um attacker maligno ali, digamos, dentro daquela estrutura, a empresa consegue, de repente, naquele investimento, prevenir uma perda gigantesca ali de dados e, consequentemente, financeira e, consequentemente, da imagem da empresa, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem a LGPD, né? Então, isso traz um impacto muito negativo para as empresas que sofrem esses ataques, porque eles são obrigados a divulgar isso, né, para a NPD. E quando eles divulgam, essa informação é pública, né? Então, imagine só, você está lá com a sua empresa, você investiu, sei lá, 100 mil no sistema, mas você poderia ter investido, de repente, 500 para prevenir muito mais, você entendeu? Você não investiu, sofreu o ataque, teve perda de dados, teve vazamento, e aí você vai lá e divulga. Quando você divulga, a imagem da sua empresa vai por água abaixo. Né? Sim. Essa ideia é legal, isso, cara. O Guilherme, é uma coisa que a gente enxerga como uma despesa e você está trazendo uma ideia diferente. Ele fala, não, isso daí eu tô gerando uma economia, né? Exatamente. Prevenindo a uma falha. Uma coisa que eu gosto de falar com relação a isso, João, é assim, o sujeito que é responsável pela segurança da informação, obviamente ele fez o melhor que ele pôde, né? A gente não tende a imaginar que o cara não fez, não investiu, deixou de olhar. E ele, como dono da segurança da informação daquela empresa, ele tem certeza de que ele cobriu todos os buracos, né? Então essa segurança, não, pode vir, manda, faz o teste aí, faz aquela coisa. Então a importância é assim, primeiro a humildade do cara de falar assim, olha, eu posso ter deixado alguma coisa aberta e eu quero fazer essa avaliação. E a segunda coisa que é importante citar, que eu falo sempre, cara, a TI ela é viva.
toda a estrutura de uma empresa, o cara está o tempo inteiro atualizando um software, trocando ERP, trocando solução de impressão, coisas que você fala, pô, nada a ver, o cara trocando solução de impressão, tem a ver com segurança? Tem a ver, porque ele pode ter instalado um software lá para controlar as impressoras que tem uma brecha, né? Existe uma vulnerabilidade que ele não sabe e ele não investigou. Uma avaliação dessa vai lá e fala, ó, o seu servidorzinho de impressão aí tem uma vulnerabilidade conhecida há muito tempo atrás que você tinha deixado aberta. Então, esse lance de o sujeito ter essa capacidade de falar assim, olha, puxa, eu quero ser testado, quero ter o meu trabalho avaliado por uma outra pessoa, avaliado por uma pessoa que tem um conhecimento melhor do que o meu em relação à segurança ou formas de se invadir. Eu acho que esse é um ponto muito legal, cara, da gente colocar e deixar. Não é fácil para o Guilherme como vendedor. Eu também sou vendedor. Eu sei que quando a gente chega para falar para o cara de segurança da informação, olha, nós vamos procurar os buracos que você deixou aí, o cara não gosta muito, né? Mas a gente tem que pensar na empresa como um todo, né? O quanto isso vai salvar a empresa de ter a imagem dela queimada ali. Então, bem legal ter essa visão de investimento, de retorno, e não só de, pô, tô gastando, né? Na verdade é o contrário, né? As empresas hoje elas precisam se preocupar com uma coisa que a gente chama de ciclo de maturidade. Então, uma vez que você gera esse ciclo de maturidade, existe uma série de fatores dentro desse ciclo que precisam acontecer para evitar que, né, ocorra esse vazamento de dados, digamos. Sim. Então, como você falou lá no começo, né, não é só firewall, às vezes não é só um DLP, não é só um endpoint nas máquinas, precisa ter algo mais ali, né? Hoje em dia as empresas, digamos que ali até uns 5, 6 anos atrás, elas estavam muito preocupadas em migrar para cloud, né? Devido à pandemia, home office, tudo. Então, todo mundo migrou para cloud, mas e a segurança? Né? Então, o que acontece? Às vezes até nessa ideia de migrar para cloud, eu fui lá para uma Microsoft, uma Google, eles cuidam disso. Exatamente. Tá com eles. Exatamente. Não é tão simples assim. Né? Não é tão simples assim, porque eles ficam pensando, né? Poxa, o firewall está lá na empresa, mas o usuário está em casa, ele ainda pode ser vítima de um phishing, né? Ele ainda pode ser vítima de um vírus, ele ainda pode ser vítima de um ransomware. Tem um monte de coisa que pode acontecer nesse meio do caminho, né? De repente ele está usando uma VPN para se conectar lá dentro de um servidor dentro da empresa. E esse meio do caminho, o que acontece? Quem está cuidando disso? Você entendeu? Então, às vezes, fica ali no Deus dará e ninguém está olhando para isso. E são vulnerabilidades que podem ser exploradas, né? Então, tudo isso... Tem um ponto da VPN que eu gosto de lembrar. A gente estava fazendo uma avaliação de segurança e o cara era um sujeito júnior, vamos dizer assim, né? Não, aqui é tudo com VPN. Só conecta por VPN, só conecta por VPN. Puxa vida, né? O cara se resguardou bem. Aí a gente fez uma avaliação de portas abertas, tinha várias outras portas abertas além da porta da VPN. Então, a cultura é assim, o meu usuário ele só sabe que ele pode entrar através da VPN, mas o hacker não. O hacker vai testar as outras portas. Né? No teste, num pen test, ele vai falar assim, ok, o seu usuário ele sabe que ele tem que clicar no botãozinho e fechar a VPN, mas você deixou uma porção de outras portas abertas. Exatamente. Não é porque os caras usam a VPN. Eu uso VPN. Pô, legal. Mas você fez uma avaliação primeiro se a VPN está em ordem, né? Porque a VPN, o túnel, ele passou por atualizações também. Então, tem a VPN de 10 anos atrás, já tinha VPN. Que hoje um hacker quebra a criptografia em segundos, porque é uma criptografia antiga. Então, é VPN? Sim. Ela está atualizada? Tá. Existem outras portas abertas, né? Que não essa da VPN, que você julga ser... Então, é legal essa ideia assim de... tem que estar sempre cuidando. Não adianta você ter um mindset e falar, não, eu estou tranquilo que eu uso VPN. Não, eu uso VPN e preciso testar as outras maneiras ali de se acessar o servidor. Né? Sim, com certeza. E aí, exatamente nessa questão, né, de, por exemplo, as empresas que podem ainda ver essa parte do pentest como um luxo, né, ou algo que talvez seja opcional, né, se tiver que segurar aqui os gastos, não vamos fazer. Isso realmente pode ser a grande diferença, né, entre manter ali o ambiente seguro ou sofrer um grande ataque. Quais são as consequências, principalmente ali em termos financeiros, né, da empresa não ter essa cultura de testar a segurança, de fazer os testes? A quais riscos ela se expõe caso ela não faça isso?
existem diversos riscos que as vulnerabilidades podem trazer para um ambiente empresarial, né? O primeiro e o mais clássico, vazamento de informação, principalmente vazamento de informação sigilosa, né? Então, digamos que você é uma empresa, você é uma desenvolvedora de software, você desenvolve software para diversos tipos de empresa, independente do que eles fazem, tá? Será que essas empresas vão confiar que as informações delas estão seguras dentro do seu ambiente, né? Porque eles vão alimentar esse sistema, seja um CRM, seja um ERP, eles vão alimentar esse sistema com informações, eles vão alimentar esse sistema com dados privados, eles vão alimentar esse sistema com dados sensíveis, talvez. E o que pode acontecer caso haja um vazamento, né? Você vai tomar um processo dessa empresa, você vai perder dados, você vai ter o nome da sua empresa divulgado como uma empresa irresponsável, né? O pentest ele é uma prova de que você se preocupa, né? Então, eu vou citar um caso que já aconteceu comigo, tá? Um cliente meu, ele estava passando por uma auditoria e aí um cliente dele mandou uma certa documentação para ele preencher. E nessa documentação ele precisava provar que ele fazia pentest. Porém, ele não fazia pentest. Aí o que ele fez? Ele contratou, na época, lá uma boutique de pentest. Ele pagou um valor baixo, né? E o que essa empresa fez? Eles enviaram para ele um relatório de análise de vulnerabilidade, feito ali nas pressas, né? Cobrou um valor muito barato para ele, e ele entregou lá para esse cliente esse relatório, né? Aí beleza, foi passando o tempo. O que aconteceu? Vazou. Ele sofreu um ataque, porque ele era uma empresa de desenvolvimento de software voltada para o ambiente de empresas financeiras, né? Então ele desenvolveu lá um software para essa empresa, sofreu o vazamento, perdeu dados. Ele entrou com um processo contra o fornecedor lá, tudo, mas enfim, já era tarde, né? Depois, muito tempo depois, eu fiquei sabendo que eles tiveram que pagar uma multa lá de quase 10 milhões para esse cliente por causa dos dados que eles perderam, enfim. Eles tiveram que divulgar isso, tiveram que correr às pressas para arrumar tudo isso. No fim das contas, eles gastaram quase 7 vezes o valor que eles se recusaram a gastar para não fazer o pentest. Eles deveriam ter gasto no primeiro teste, se bem feito. Exatamente. Isso é legal. Então, assim, se eles tivessem investido, vamos investir 50, 60 mil num pentest, mas vamos fazer um pentest direito, né, com profissionais certificados, com uma empresa que entende do que está fazendo, ele não teria perdido tudo isso. Porque aquelas vulnerabilidades altas, críticas, que o hacker se aproveitou da empresa dele, ele teria sanado, né? Se ele tivesse ali uma política de gestão de vulnerabilidades efetiva dentro da empresa dele, isso também não teria acontecido. E está tudo alinhado, né? Você tem um pentest anual, você tem uma política de gestão de vulnerabilidades mensal ali dentro da sua empresa, sendo feito aquilo lá por uma empresa capacitada, como no caso a Terabyte, por exemplo, isso resolve o problema. De fato, resolve o problema, tá? Dentro de cyber, infelizmente, não existe risco zero, né? A gente sabe que nunca vai zerar o risco. Mas, né, é melhor você ter sanado 90% dos problemas do que ter sanado 10% deles, né? Então, compara, né? Vê qual o risco que você quer. Então, você tem que escolher, né? Infelizmente, não tem muito o que fazer. Um ponto legal, Gui, para falar, complementando a questão de risco, é que às vezes a empresa não conhece os riscos, né? Depois de uma avaliação dessa que a Strike faz, a empresa passa a conhecer os riscos. Algumas podem nem ter condição de sanar todos, né? Vamos supor que a gente identificou ali 10 vulnerabilidades. Só que uma delas custa muito caro para corrigir. O sujeito opta por falar, olha, eu não vou corrigir esse risco, mas eu conheço o risco, que é diferente, né? Eu sei qual é o risco. Então, ele não vai corrigir hoje, ele vai entrar no budget, vai para o ano que vem, mas dali para frente todo mundo conhece aquele risco. Então, as precauções são remodeladas para diminuir o prejuízo, mas o cara conhece o risco. Eu acho que esse ponto é muito legal. Na hora que a gente coloca um relatório desse, nossa, você precisa ver a cara do sujeito lá quando vê a primeira vez. O olho do cara, o cara nem acredita que tinha... Que já existia aquele risco. O risco está lá, né, na operação do cara. Então, é bem legal. O ponto legal do relatório, e aí entra também mais uma vez aí a questão da parceria da Strike com a Terabyte, é não focar
nos falsos positivos, né? Hoje em dia, aí no mercado, você vê um monte de empresas que eles trazem um relatório com 90 páginas e 500 falsos positivos, né? O falso positivo, ele é conhecido, né? Tem listas dele na internet. Então, assim, a grande maioria dos analistas de segurança sabe quais são, né, os mais conhecidos e sabe como converter eles, sabe como ajustar isso. O problema são os críticos, são os altos, os médios, os baixos ali que podem sofrer uma escalabilidade ali de risco. Pô, legal essa ideia do risco, né? Um caso que eu pesquisei, então sempre antes do podcast a gente faz uma busca ali de alguns casos e tem um caso de uma empresa chamada Renner, né? Todo mundo conhece. Em 2021 ela sofreu um ataque de ransomware e ficou alguns dias com as vendas paralisadas, que é um outro tipo de prejuízo, né? Não vazou a informação, mas o sujeito que vive de vender deixou de vender. O prejuízo que eu encontrei numa notícia foi de 150 milhões de reais. Então, assim, se tivesse investido em algo antes de precaução, talvez não ficasse por dias sem poder vender, sem a empresa poder operar. Então, acho que esse é um gancho da questão de custo, né, daquilo que a gente tem falado, João. Sim, sim. Não, e é muito legal esse exemplo, né? Porque eu acredito que em nenhum cenário ela teria gasto nem perto de 150 milhões para se prevenir com relação a isso. Infelizmente, Exato. não. Com certeza. O nosso Mas orçamento... especialmente aí com as possibilidades que a Strike e a Terabyte trazem, seria impossível gastar tudo isso. E outra coisa que é muito interessante, né? O pessoal que às vezes no âmbito ali, né, os gestores, tal, no âmbito do processo de decisões, preferem não ter esse gasto, na visão deles de ser um gasto, eu tenho certeza que eles pagam seguro. Eles pagam seguro de casa, seguro residencial, seguro do carro, seguro de vida. E o seguro é isso. Você paga para não ter que usar. Né? Exatamente. Então tá todo mundo gastando, e às vezes gastando uma baita nota com o seguro, mas na hora de fazer um investimento na infraestrutura de segurança da empresa para evitar um potencial gasto aí de mais de centenas de milhões, não, mas isso aí é desnecessário, é demais. Né? Então é engraçado ver que tem essa resistência a olhar para isso como investimento. Na verdade é triste, né? Ainda ver que ainda tem gestores que pensam dessa forma, né? Que tecnologia ainda é um gasto, né? Na verdade é triste ainda. Pois é. E um negócio que você tinha mencionado agora há pouco, Guilherme, é essa coisa, né? De fazer o pentest anual, de fazer verificações de vulnerabilidades aí mensais ou semestrais. Com relação a essa frequência, né? Como que uma empresa deve buscar realizar os pentests? Tem algum tipo de frequência recomendada? Ou então tem casos, situações, por exemplo, um lançamento de uma plataforma nova, de uma versão atualizada? Quais situações ou recorrências são recomendadas à realização do pentest? Bom, o pentest ele é recomendado que seja feito pelo menos 1 ou 2 vezes por ano. Tá? Então, pelo menos uma vez a cada 6 meses ali seria o ideal. Tá? A gente entende que é impossível você fazer, por exemplo, um pentest por mês. Né? Porque, primeiro porque o pentest por mês seria um custo altíssimo para a empresa. Né? E segundo porque acabaria revendo vulnerabilidades que talvez já estão sendo tratadas no plano de contingência ali da empresa. Tá? Então acabaria não valendo a pena. Né? Agora, por exemplo... Tem uma empresa que está desenvolvendo um ambiente de internet banking, por exemplo. Uma empresa de securitização, um exemplo. Essa empresa foi lá, fez o servidor. Né? Nesse servidor já seria interessante aplicar um teste ali de penetração. Tá? Seria interessante, inclusive, fazer até mesmo um review de código, né? Que seria o SAST-DAST, que também é uma forma de pentest, só que voltada para a linha de comando. Então, já seria uma outra vertente dentro desse guarda-chuva que seria o pentest. Tá? Então, existe também essa possibilidade. Aqui na nossa parceria Strike com a Terabyte também realizamos isso. Né? Então, e aí, introduzindo a gestão de vulnerabilidade para as vulnerabilidades encontradas nesse cenário. Tá? Aí sim, entrando com um plano de gestão de vulnerabilidade mensal. Tá? Por quê? Porque aí, né, a gente vai rever configurações, vai rever problemas que podem acontecer. Né?
Então, portas que podem reabrir, sistemas que podem ter falhas, enfim, tudo isso a gestão de vulnerabilidade vai precaver para que não ocorra, né? Ou pelo menos que minimize esse risco. Né? É o que eu falei, né, Gui? É vivo, então você está o tempo inteiro fazendo uma atualização, instalando alguma coisa. Eu concordo com essa ideia de você ter um plano mensal de gestão de vulnerabilidades, e o pentest mínimo seria a cada 6 meses. Cada 6 meses tem que passar por uma avaliação, porque, por exemplo, o sistema operacional ele é atualizado, né? Então entram ali atualizações no sistema operacional, pensando no básico, não vamos viajar muito. Então, a cada 6 meses, inclusive esses relatórios que o Guilherme citou, a gente responde vários. Tá ligado a ISO 27001, tá ligado a LGPD. Sim. Então, depende muito, às vezes, fornecedores de empresas muito grandes, empresas multinacionais, por exemplo, o fornecedor dessa empresa tem que passar por um teste de avaliação de segurança. Então, a empresa fala, como é que você trata os dados que eu estou te entregando, no caso, no seu exemplo lá do cara que estava desenvolvendo o aplicativo? E aí essas empresas têm que responder esse questionário. Todos os questionários têm. Você executa o pentest? E mais, João, quando a empresa é um pouquinho mais rigorosa, eu quero ver o resultado do seu último pentest. Ou dos últimos pentests. Eles pedem o relatório. Para ver. Não adianta só falar, você faz? Fala, não, faz. Agora deixa eu ver. Qual foi o resultado do último pentest? Ah, legal, encontraram tal vulnerabilidade. Você já conseguiu resolver? Se não, qual é o caminho que você está seguindo? Então, a gente passa por isso às vezes. A gente identifica a vulnerabilidade, ela é conhecida, o risco dali para frente ele é conhecido, só que a manobra que a gente tem que fazer para corrigir aquilo, ela não se faz de uma hora para outra, às vezes não tem orçamento, não tem nada. Mas a gente tem que responder no questionário pro cliente, né? Para o cliente do cliente, aí no caso, quais são as medidas que nós estamos tomando. Então, estou tomando essa medida para corrigir aquela vulnerabilidade que nós conhecemos, que é uma outra pegada, né? Eu conheço a vulnerabilidade. E não tem só um tipo de pentest, né? Imagino que ele seja aí bem abrangente. Vocês poderiam explicar um pouco quais são esses diferentes tipos e quais diferenças entre eles, para quais tipos de aplicações, até mesmo tipos de empresa, né? Porte ou setor, se tem esse tipo de diferença? Bom, hoje em dia existem basicamente 3 tipos de pentest, né? A gente chama de white box, gray box, black box. Tá? São basicamente esses 3. A diferença de um para o outro é muito simples. O black box ele é o que se assemelha a um ataque real. O hacker ele não tem nenhum tipo de informação daquela empresa. Ele sabe o nome daquela empresa e só. Então ele vai tentar explorar o site, ele vai tentar achar uma brecha lá, vai tentar, de repente, mandar um phishing lá para uma rede de usuários. Se esse cara cair lá no phishing, ele vai tentar acessar aquele servidor, escalar a permissão, enfim. Esse é o black box. É o que simula de verdade o ataque hacker. Tá? Pouca informação. Pouca informação ou nenhuma. Você fala pro hacker, tenta invadir a empresa de nome tal. É isso. E o cara vai lá e aí essas ferramentas que o Guilherme falou é uma maneira para ele descobrir aonde está o servidor do cara. Sim, exatamente. Esse é o black, né? Você tem o white box, que aí seria o oposto disso. White box seria como se fosse, por exemplo, um usuário da rede tentando escalar a permissão. Então, ali você cede uma credencial para aquele ethical hacker, né? Um usuário de um login, enfim. E ele vai tentar escalar a permissão, ele vai explorar vulnerabilidades, ele vai acessar pastas, ele vai tentar subir permissão dentro dessa pasta para tentar acessar outra coisa. Ele vai acessar o prompt de comando daquela máquina, vai tentar dar uns comandos por lá de dentro, enfim. Esse é o white box. Ele tem algumas informações já conhecidas do cenário, certo? Tá? O gray box, ele é o meio termo entre os dois, né? Então você tem um nível de permissionamento ali dentro, mas também não é total, né? Não é igual, por exemplo, o white box, onde você tem algumas informações e você vai tentar chegar a partir disso, né? O gray box, ele já tem um nível de permissão abaixo, né? Um nível de permissão mais limitado, né? Porém, ele também não tem todas as informações. Ele é o gray box, eu acredito que seria o que mais se aproxima do usuário real dentro da empresa, né? Então você tem um usuário lá de um departamento X, ele não sabe tudo que a TI tem dentro lá da empresa dele. Ele sabe que a contabilidade tem um sistema, ele sabe que o financeiro tem outro sistema, ele sabe que o TI tem outro sistema, mas ele não sabe qual é. Ele vai tentar chegar nesses lugares. Ele vai tentar
chegar nas câmeras, ele vai tentar chegar no firewall, ele vai tentar chegar no internet banking da empresa, mas ele não tem conhecimento do que tem lá dentro, né? Então o Grey Box é esse cara, tá? E aí, dentro de informação de empresas, o pentest ele pode servir para vários métodos, né? Ele pode ser feito para Android, iOS, ele pode ser feito numa API externa, virada, disposta para a internet, ele pode ser feito no firewall, ele pode ser feito no servidor de ambiente interno, seja ele TS, file server, enfim, qualquer tipo de servidor interno, ele pode ser realizado. E ele serve exatamente para isso, tá? Ele vai testar mesmo a segurança ali, vai ver o que está funcionando, o que não está, explorar essas vulnerabilidades. Assim, quando você vê acontecendo, é divertido. O teste é divertido de ver. São esses 3 tipos, é legal. E quanto mais informação você passa pro hacker, vamos dizer assim, mais barato fica, né? Porque você está testando menos coisas, você está dando para ele alguns acessos e teoricamente o campo de teste dele é menor. Então depende ali do que você quer testar, mas esses são os 3 tipos de teste ali que a gente normalmente faz. Isso tem a ver com o escopo, ou tem a ver com a estratégia. Tudo isso a gente senta com o gestor de segurança da informação, entende o que o cara quer descobrir, quer, não precisa, né? Querer ninguém quer. Quanto ele tem de orçamento, como é que está funcionando para a gente organizar esses tipos de teste. E tem uma outra coisa legal, né, Gui? É o quanto você quer que prove. Né? A gente pega gestor de segurança da informação, o cara fala, não, ninguém vai acessar meu servidor. Fala, tá bom, e como é que você quer que eu prove que eu acessei seu servidor? Posso listar aqui os arquivos? Não, para mim a prova é o servidor derrubado, servidor down. Você tem certeza? É isso que você quer? Tem certeza que é isso que você quer? Tenho certeza absoluta. Falou, tá bom. Num domingo às 8 horas da noite o servidor se derruba. Falou, tá aqui, ó. Essa é a prova que você esperava de que você tem uma vulnerabilidade. Mas essa não é a única prova que eles pedem. Tem muito CISO, muito gerente TI que eles pedem print. Então, por exemplo, eu já vi casos de um pentest black box sendo efetuado e o ethical hacker ele chegou no servidor de câmeras da empresa e aí ele tirou um print da tela do diretor chegando com o carro dele. E aí ele mandou até a placa do carro do diretor da empresa, o horário que ele chegou e o horário que ele saiu depois. Ele ficou monitorando. Ele mandou os 2 prints no relatório do pentest. O CISO olhou assim e ele falou, meu Deus, temos problemas. Sim. Porque se o hacker consegue descobrir isso, ele consegue vender essas informações. Ainda mais no black box, né? Ainda mais no mundo black real. box. Exatamente. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. E aí você vê a qualidade do pentester que está executando aquela invasão. Sim. Aí você vê a qualidade, o nível do pentest. Ali você vê que de fato a empresa tem vulnerabilidades a serem exploradas. Ali você vê que de fato tem problemas a serem resolvidos. Problemas que muitas vezes são ignorados, né? Mas que a gente tenta ali mostrar que, né, poxa, ó, esse não é o caminho, vamos tomar uma outra. Às vezes até ignorado, né? Até uma questão meio de ego até também, né? Sim. O responsável ali pela área pode não... Não, minha estrutura tá boa. Sim. Não quer dar o braço a torcer e tá aberto Sim. É a parte mais difícil de vencer, viu, João? A parte mais difícil. Mas uma coisa, Gui, que você falou que eu quero deixar aí registrado. Como é que você mede a qualidade do tester, do striker, né? Como vocês gostam de falar, né? Esse striker aí, como que a gente sabe que o cara é bom, né? O que ele tem ali para dizer, esse tester, esse hacker, porque o sujeito é um hacker, né? Tem algum certificado, tem alguma coisa que fale, ó, esse cara é bom, ele foi experimentado no mercado, alguma coisa assim? Bom, primeiro, conhecimento, né? Dentro do site da Strike tem o histórico de todos os ethical hackers que trabalham lá. Isso é muito louco, João. Os caras colocam lá, desde que o Guilherme me apresentou, eu não acreditava nisso. Eu fui lá no site para ter certeza. Sim. Tem lá o currículo do cara. Você tem o currículo dele, todas as certificações que ele tirou. E tem hacker lá que tem 12 certificações de pentest. Assim. Ele tem a 1, a 2, a 3. Aí do outro ele tem a 1, a 2, a 3. Aí do outro ele tem a 1, a 2, a 3. Às vezes é de coisa assim que tipo, ele não precisava saber. Ele podia focar só no ambiente.
Sim. Não, o cara é tão bruto que ele simplesmente foi e ele faz. Então. Fora o histórico real, né? De coisas que ele já realmente Exatamente. executou, né? Exatamente. A gente tem uma hacker dentro da Strike hoje que ela participou até mesmo de um documentário de uma invasão que ela fez dentro do Google. Ah, que legal. Caramba. Dentro do Google. Ela é conhecida dentro da comunidade hacker aqui do Latam. Sim. Nós temos hackers que já trabalhou na Meta, Facebook, Instagram, AWS, Azure da Microsoft. Já trabalhou nessas grandes empresas globais, né? Sim. Então, eles eram pentesters dessas grandes empresas. Eles eram contratados somente para fazer pentest dessas grandes empresas. Né? Sim. E esse histórico conta muito. Né? Esse, eu acho que é um dos grandes diferenciais da Strike hoje. Tá? É você ter uma comunidade de hackers focada e determinada a explorar essas vulnerabilidades. Tá? Então, por exemplo, hoje na Strike a gente tem um lema lá que a gente fala que nós conseguimos encontrar uma vulnerabilidade em menos de 5 horas de pentest realizado. Uma vulnerabilidade, não importa qual seja. Tá? Então a gente tem esse lema lá dentro. A gente também tem um outro lema dentro da Strike. Se nós não encontrarmos nenhuma vulnerabilidade crítico alta nas primeiras 90 horas de projeto, a gente devolve 50%. Olha aí, ó. Truco lá dentro. 50% do valor investido do projeto é devolvido ao cliente. Tá? Então, esse é o nível de confiança que a gente traz para o cliente, que a gente está trazendo para o mercado brasileiro. Eu acho que é muito importante falar isso. Claro. Porque, e aí, sendo até um pouco ousado, hoje eu acho que não existe no cenário brasileiro nenhuma empresa que se garante a esse ponto. Não existe. A Strike é a primeira. Eu acho que vai continuar sendo a primeira a fazer isso por bastante tempo. Essa ousadia, né? Com essa ousadia, sim. E é legal, e o que te garante isso é o time que vocês conseguiram reunir, né? Eu acho que é muito legal a história da Strike. Exato. Muito legal. Não, isso é muito bom, cara. E vamos exatamente entrar agora na Strike, porque vocês não estão só falando, né? Vocês têm um track record. Aí não é à toa que vocês, em pouquíssimo tempo, cresceram o quanto cresceram, atraíram os investimentos, já estão atendendo os enormes players aí no mundo inteiro que vocês estão atendendo. Sim, com certeza. E realmente, o que eu disse no começo, que vocês estão revolucionando a forma de fazer pentest, não é brincadeira, né? Não é aumentando o que acontece, é realmente a forma como vocês estão fazendo. Então, você pode falar um pouquinho sobre a trajetória da Strike até hoje, desde da fundação, como que ela surgiu e o que ela está trazendo aí de inovação para a forma das empresas fazerem esses testes de segurança? Legal. Bom, o nosso CEO é o Santiago, né? Ele é um uruguaio. Até um tempo atrás, aí, quando ele estava finalizando a faculdade, né? Ele teve ali um bate-papo com alguns CISOs e uns professores dele, tudo. E ele trouxe um cenário ali que ele queria desenvolver uma plataforma para fazer pentest, etc e tal. E esse professor aconselhou ele, falou, né? Poxa, você finalizando a faculdade, abre uma empresa, desenvolve essa plataforma e já vamos te passar alguns contatos para você já buscar investimento. Ele foi atrás, conseguiu desenvolver. E lá em 2021 ele conseguiu o primeiro investimento, se eu não me engano foi de 5 milhões e alguma coisa em dólares, né? Com esse dinheiro inicial, ele e os sócios dele, eles já desenvolveram a plataforma da Strike, né? Que é uma centralizadora de pentest e gestão de vulnerabilidade. E o cara era hacker, né? E ele era um hacker. Isso é importante, né? Exatamente. Ele era um hacker. Ele já era um hacker. Eu fiquei sabendo de história aí que com 6 anos ele já estava fazendo peripécias por aí. Exatamente. Então, eu não sei quais, mas espero... É melhor não saber. Eu vi algumas, então achei legal. Eu espero descobrir um dia, né? Então, ele desde novo, ele já tinha cabeça boa para isso. Né? E aí você tem o talento, né? Você junta ali, consegue o investimento e você faz as coisas acontecer de fato, né? E aí, isso devorou Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile, Peru, enfim. A quantidade de clientes que eles conseguiram converter nesses países foi gigantesca, né? Tanto é que ali nos primeiros 2, 3 anos de empresa para uma startup você ter mais de 100 clientes é uma coisa impressionante. Sim. Né? E aí ele conseguiu atrair novos investimentos, expandiu para o México, né? E aí começaram a montar aquela comunidade hacker que eu falei, né? Então hoje são mais de 50 hackers, uma comunidade exclusiva da Strike, né?
Eu acredito que não tem nenhuma outra empresa também no Brasil hoje que tem uma comunidade hacker tão grande, né? Exclusiva, né? E aí falaram, pô, vamos pro Brasil agora em 2025. E aí agora, no começo do ano, teve uma rodada de investimento aí com uma série de investidores, um board gigantesco, né? E eles conseguiram atrair um investimento de quase 14 milhões de dólares. Sim. Acredito que foi o maior investimento que a empresa conseguiu atrair aí nos últimos anos, né? E com esse investimento, eles vão finalizar a expansão para os Estados Unidos, começando a expansão aqui forte no Brasil, né? Através de partners como a Terabyte, né? Atraindo novos clientes também, com uma presença muito grande nos eventos, né? Então, por exemplo, hoje e amanhã nós estamos no Security Leader em Porto Alegre. Quinta e sexta nós estaremos no Ian Tech Day, né? Nós entramos como sponsorship lá no Mindsec também, vamos ter um stand lá dentro do Mindsec, entre outros eventos que nós estaremos realizando ao longo do ano também, né? Tanto para partners. Há um mês atrás nós tivemos um jantar lá no Baleia Rooftop, a Terabyte também estava lá com a gente. Muito bom. Conheceram alguns clientes, tivemos ali uma admissão de POCs muito grande, né? E esse também é um cenário completamente novo, né? Quantas empresas no Brasil hoje conseguem ofertar uma POC de pentest? O que é POC, Sangue? Conta aí para quem não sabe o que é uma POC. A POC é a prova de conceito, é você testar na prática. Sim. Só que de forma gratuita. Né? Então eu consigo te trazer ali algumas horas para você poder testar gratuitamente o nosso pentest, como o pentest seria feito, como o pentest seria executado. Isso é muito importante, né? Porque você não está tendo um investimento inicial, né? Você pode testar à vontade, você pode trazer quantos ativos você puder, né? Mas ali, né? Claro, seja dentro do possível, mediante as horas que nós traremos dentro dessa prova de conceito, né? E aí você extrai esses resultados, né? Você tem um trial, digamos, desse ambiente. Você entendeu? E isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Então, se numa POC eu consigo trazer vulnerabilidades, imagine num projeto completo, fechado. Né? Então... Legal, Gui. Fazer o meu merchan no nosso podcast, que quem estiver ouvindo ou vendo a gente pelo YouTube e tiver interesse, entre em contato com a Terabyte. A gente vai fazer essa avaliação. Mas o que o Guilherme acabou de colocar é que a gente tem condições de oferecer uma POC de 10 horas, na qual você vai ter um resultado, isso é importante, a gente faz essa avaliação e entrega um resultado, e entre em contato com a gente está a fim de oferecer esse serviço, tem que fazer uma avaliação da empresa, né? Faz essa avaliação e já vamos liberar essas 10 horas aí para encontrar as vulnerabilidades, né? Que você tem aí. E essa POC é exclusiva para quem está assistindo o podcast, é só falar o cupom POC10 na hora que estiver fazendo a reunião com o Rogério. Verdade. Insere o cupom POC10. Não, brincadeira. Todo mundo tem direito, que exatamente é parte do isso aí. que a Strike é capaz de realmente realizar, né? É isso aí. E é muito legal essa história, né, do Santiago, que ele era um hacker. Eu vi ali que ele, quando ele tinha uns 6, 7 anos, ele conseguia hackear o sistema da NBA. Eles têm aquele League Pass, né, que você tem assinatura, que ele queria assistir os jogos da NBA e não era transmitido lá no Uruguai, então ele hackeava para conseguir. Então, assim, o cara realmente é diferenciado aí na capacidade. Exatamente. Mas isso é muito bacana, né? Porque você vê que é uma empresa que começou com uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo, que realmente vive, né, esse mundo. Sim. E como que é essa experiência dele, né, nesse mundo de segurança cibernética, essa experiência dele no mundo hacker, ajudou e ajuda ainda a moldar a visão da Strike, moldar a estratégia dela e o que ela traz aí para os clientes. Como que ele impacta, né, realmente os benefícios que ela tem para entregar para os clientes? Bom, um dos principais fatores que fez ele abrir a Strike foi a falta de comunicação, né, entre o projeto do pentester, né, e o cliente, no caso o CISO, o gestor da área, enfim. O que esses CISOs trouxeram para ele? Eles falavam, poxa, eu queria poder conversar com o ethical hacker que está fazendo o meu projeto. E eu não tenho isso, você entendeu? Eu queria saber como vocês estão de fato utilizando aquelas horas que nós contratamos. Pô, eu contratei 100 horas com você. Daqui 3 meses você vai voltar para mim com um relatório e vai falar que você usou as 100 horas? Eu não consigo acreditar nisso, você entendeu? Então, a ideia da plataforma é exatamente para sanar esses problemas. Lá dentro da plataforma você vê
O ethical hacker atribuindo as horas a cada um dos projetos. Quantas horas ele gastou, quantas horas ele usou no reteste, quantas horas ele tomou para fazer tal coisa. Você vê a data de início, você vê a data do fim, tudo certinho, tudo, né, discutido ali, tudo elaborado. Isso vem no relatório descrito, né? E a parte da comunicação com o ethical hacker, que é um dos pontos, talvez um dos maiores diferencial da Strike hoje, você tem acesso. Porque o ethical hacker, ele está te dando satisfação do que está acontecendo no projeto dentro da plataforma. E como se isso não bastasse, né? Você consegue chamar ele dentro do Slack, dentro do Microsoft Teams. Então você tem esse canal de comunicação direto com quem está fazendo o projeto. Não vai precisar passar por mim, não vai precisar passar pelo Customer Success, não vai passar por ninguém. Você vai direto lá dentro dele e conversa com a pessoa. Isso não existe. Não existia. Não existia. Agora existe. No mercado. Eu trabalho com TI há 28 anos, vou fazer 28 anos de terabyte. Legal. Normalmente um relatório desse era discutido ali o escopo, entregava para uma empresa, e não especificamente uma plataforma. Dali a X tempo, vamos por 15 dias ou 30 dias, era trazido de volta um relatório. Em geral, um relatório enorme. E aí cabia toda a parte da segurança interna avaliar aquele relatório. O que a Strike trouxe, e o Guilherme me apresentou isso há um tempo atrás, é uma revolução. Porque você pode, também obviamente não vai ficar batendo papo com o hacker que custa uma grana aquela hora, né? Mas você pode fazer uma pergunta para o cara. Cara, isso não existe. Isso é um baita de um diferencial, né? Quando o cliente consegue chegar na plataforma e questionar, até uma avaliação, um teste, alguma coisa assim, e o hacker responder, nossa, isso a hora que ele me contou e mostrou, porque também a gente fez o acesso à plataforma, cara, a gente precisa vender isso, porque é muito legal. É muito legal mesmo. É muito legal. E exatamente, né? Isso é o pilar aí da inovação da Strike, que é criar essa comunidade global de hackers éticos, né? Os ethical hackers, que realmente trazem toda essa experiência deles e de uma forma extremamente acessível, né? Isso é algo, assim, muito, muito fora da caixa mesmo. Sim. E como que foi o processo de construir essa rede? Imagino que não deva ter sido um processo fácil, não deva ter sido algo tão simples de se fazer, né? Botou na Cato lá, procura-se hacker. Procura-se hacker ético, né? Hacker ético. Não é fácil de achar esse. Exatamente. Então, cadê o selinho de hacker ético ali? E aí até algo que você mencionou, né? A questão da qualidade, né? Então, não é só uma comunidade, um monte de gente hacker ético que tá ali querendo fazer freela, né? São pessoas que estão comprometidas, tanto que vocês têm até uma lista de espera para poder ser, né, um striker. Então, vocês têm realmente processos ali para garantir esse padrão de qualidade. Então, conta um pouco como que foi o processo de construção dessa comunidade, como que é a manutenção, né, dessa comunidade. Legal. Tem uma frase que eu gosto muito que fala: todos os antigos se conhecem. Né? Isso já ilustra bem. Então, tipo, assim como o mercado de cyber é muito pequeno, né? O mercado ali, os CISOs, a grande maioria deles se conhecem, eles sabem quem é quem, eles sabem quem faz o que em tal lugar. A mesma coisa a comunidade de hackers. Né? Então, um ethical hacker sempre conhece outro. E, basicamente, essa comunidade ela foi formada através de indicações. Então, olha, eu sou um ethical hacker, eu trabalhei com tal pessoa, eu gostaria de indicar ele. Né? Então, essa comunidade cresceu dessa forma ao longo desses últimos 5, 6 anos. O próprio Santiago, ele já tinha alguns amigos dentro dessa área mesmo, alguns amigos até de faculdade, que estão trabalhando na Strike hoje, que são membros do board, da diretoria, inclusive, da Strike, né? E eles passaram a conhecer outros ethical hackers que trabalharam nas grandes empresas, né? Como eu falei, na Meta, na AWS, na Azure e tudo. E aí eles estabeleceram um teste, né, de fato lá para ver. Eles criaram um ambiente apartado, né, do conteúdo da empresa. E sempre que chega um novo ethical hacker, eles falam: faz um black box aqui para mim, ó. Ah, mas eu não tenho nada. Você não tem nada. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Vai lá, você tem X horas. Entendeu? E eles deixam o cara se virar, o cara traz o resultado, mediante os resultados eles incluem ele ou não dentro dessa comunidade. Né? Mas existe sim um teste, existe sim um momento ali de qualificação que é feito para esses ethical hackers para que eles possam ser considerados strikers aqui dentro. Né?
Então essa comunidade, ela é testada, e como eu falei, né, todos eles são certificados, todos eles têm conhecimentos, todos eles têm muita capacidade, né? E, assim, a gente pode até organizar um dia aí de trazer um desses ethical hackers aqui para conversar com vocês, inclusive. Oh, legal. Muito bom. Seria bacana. Seria muito legal. Ele vai ter que ficar mascarado? Não, aí é com ele, né? Aí eu não sei. Depende. Eu não sei se ele... eu não sei se ele é procurado. Põe um emoji assim na cara dele. Realmente é um tipo de profissional muito difícil de se encontrar, de conversar, porque também toda a privacidade dele garante o trabalho dele, né? O cara ele não pode ser mal visto, tem que tomar muito cuidado com esse profissional. E o que o Guilherme trouxe, eu acho que é o grande diferencial da Strike, como eles são hackers, então um conhece o outro, que vai indicando o outro, e além disso ainda tem um teste, né? O teste de avaliação de conhecimento que é muito legal. Então, esse é o diferencial, é o hacker falando com o outro. Então, ele vai falar com o outro, vai testar o outro, vai entender o quanto o cara realmente é bom, e tem no mundo inteiro, né? Isso se espalhou, até os testes às vezes são feitos em horários fora de expediente, que pro sujeito que está lá na Hungria, sei lá onde, é dia normal, né? Então, a comunidade é enorme, se espalhou pelo mundo todo. Inclusive, estamos procurando ethical hackers agora no Brasil também. Legal. Ó, que legal, deixar o contato do Guilherme, se você que está ouvindo, vendo a gente aí, é um ethical hacker, está querendo se candidatar, sem passar o contato do Guilherme, entre em contato com a gente na Terra lá, sem invadir os nossos servidores que a gente já testou, tá? Se conseguir invadir, não já esses caras já é um teste, já é uma aprovação, né? Não desafia esses caras, não. Deixa quieto, né? Esses caras é melhor não desafiar, cara. Fica tranquilo, a gente testou. Mas é legal essa questão, né, do hacker ético, porque quando você põe o termo hacker, imediatamente você pensa num criminoso. Mas não é necessariamente isso, né? É uma pessoa que tem realmente uma habilidade muito alta para mexer ali com os sistemas, né? E aí até na própria trajetória do Santiago, ele fez aquelas, né? Pegava para ver o jogo da NBA ali, quando era criança. Mas ele começou a trabalhar muito jovem para grandes empresas, exatamente fornecendo isso como serviço, né? Então, e isso que é muito legal. Não é só porque a pessoa é um hacker que ela não tem um caráter, que ela não tem a parte ética. Muito pelo contrário, ela usa essa habilidade e esse conhecimento que ela tem para o bem, né? Para fornecer ali um serviço de extremo valor para as empresas. E aí, nesse ponto, né? Muitas empresas, às vezes, podem ter receio, né? De trabalhar com os hackers, né? Então, para explicar um pouquinho mais esse conceito do ethical hacking, de quando surgiu isso e o que pode dar segurança para as empresas ao trabalhar com esses profissionais? Bom, a primeira coisa que garante a segurança é a própria moral da empresa que está prestando o serviço, né? Então, você não pode, por exemplo, contratar um hacker que você viu na internet para fazer alguma coisa que você não sabe o que, né? Ter uma empresa especializada nisso, com um contrato assinado, com um termo de confidencialidade é essencial, né? Então, isso já garante toda a segurança necessária, né? É uma empresa séria, né? No caso, é uma empresa que leva em consideração dados pessoais, leva em consideração dados sensíveis. É uma empresa assim, que não vai abusar desse poder que ela tem, né? Porque é um poder que a empresa tem de poder, né? Ter acesso a qualquer coisa, basicamente, através desses ethical hackers, né? Então, existem hoje, né, leis que falam sobre isso, existem normas que falam sobre isso. Você tem, por exemplo, a ISO 27001, você tem uma série de outras normas que tratam de outros temas, a própria LGPD, a GDPR na Europa, enfim. Então, você tem quesitos regulatórios que impedem, né, essas informações de serem vazadas e que essas empresas abusem desse poder tecnológico, digamos, que elas têm, né? Então, o termo hacker, ele em si é muito antigo, né? Existem aí diversos cenários em que esses, digamos, criminosos já atuaram, né? Eu lembro até quando eu comecei a ver isso muito tempo atrás, eu vi uma pesquisa lá, uma matéria falando sobre crackers e hackers, né? E eles especificavam que um era
o cara que estudava e tinha muito conhecimento e ele escolhia não usar aquilo para uma coisa maligna, digamos, né? E você tinha o cracker, que era o cara que ele ia fazer o que desse na telha dele e acabou. Você entendeu? E aí, com o passar do tempo, esses termos vão se atualizando, vão mudando. Hoje você tem os ethical hackers, você tem, né? Essas pessoas também têm muito conhecimento nessa área e que eles podem ou não usar isso para um cenário mal ou não, né, digamos. Mas você tem empresas como a Strike que utilizam isso exatamente para testar o ambiente, para de fato achar vulnerabilidades, para de fato conseguir prevenir, né, que aquele ambiente malicioso impregne, digamos assim, o cenário das empresas hoje, né? E isso está acontecendo demais, principalmente no Brasil, né? Hoje eu acho que aqui no continente americano o Brasil só perde para os Estados Unidos em questão de tentativas de ataque. Sim. Esse lance que o Guilherme colocou, João, eu acho que é muito importante. É a segurança de contratar uma empresa, né? Então, concordo contigo, muitas pessoas podem ter o receio de falar, poxa, eu vou pagar para o cara tentar invadir, né? Na verdade, você está contratando uma empresa que vai lhe dar um relatório ligado à segurança. Acho que esse é o ponto. Contrato, o NDA, a história da empresa. Então, tudo isso é bastante significativo porque, como o Guilherme colocou, cara, esse hacker, ele vai chegar até, né, entendo que ele está ali fazendo o teste de invasão. Ele conseguiu acesso ao servidor, chegou numa pasta de finanças. O cara tem acesso a arquivos ali que valem uma fortuna mesmo, né? Então, se ele não fosse um cara ético, ele poderia fazer o contrário, absorver aqueles arquivos e chantagear a empresa. Ou derrubar a empresa e falar, olha, eu sei como é que liga de novo, né? Um ransomware, a grosso modo. Mas não, ele faz todo o teste, faz a avaliação, ele é bem pago e para fazer essa avaliação, por isso que a gente trabalha com empresa e não um aventureiro e coisas assim. Eu acho que esse é o grande problema do Brasil hoje também, né? As empresas, o que a gente chamaria ali de boutique de pentest, eles contratam alguém talvez sem experiência, um júnior, né? E eles vendem um pentest que não é um pentest. Eles vendem um relatório personalizado, digamos. Né? Então eles contratam essa pessoa, esse júnior, eles contratam ali uma ferramenta de análise de vulnerabilidade e faz um scan e vende como se fosse um pentest. Né? E aí eles trazem um relatório de 300 páginas com 500 falsos positivos. E às vezes uns gráficos bonitos. Uns gráficos bonitos ali em pizza e tal, com umas vertentes, etc. E fala, ó, tá aqui o seu pentest, viu só como você não precisa pagar caro, viu? Não sei o quê. Então, e a gente fala, poxa, isso não é um pentest. Uma análise de vulnerabilidade não é um pentest. São duas coisas diferentes. Né? Então, tem muita empresa que se satisfaz com isso, né? Mas não é o cenário ideal. Sim. Tá? E eu sinto muito dizer, mas se você pagou por uma análise de vulnerabilidade, digamos que o seu risco está bem alto. Está muito alto. Eu acho que esse é o lance, né, cara? Se você pagou sabendo que era uma análise de vulnerabilidades, ok. Se você pagou imaginando que aquilo era um pentest, aí é que mora o perigo. Né? Exatamente. E é esse o ponto que o Guilherme sempre coloca nas nossas reuniões para equalizar a concorrência. Né? Então, contra quem que nós estamos concorrendo? Contra quem que a gente está apresentando a nossa proposta? Exatamente. É um software, um sniffer que vai... Sniffer é um farejador, né? Ele vai farejar a rede, tem ali conhecidas todas as vulnerabilidades. Isso é um ponto legal, João, para a gente colocar para a galera. Toda vez que encontra uma vulnerabilidade, ela é documentada. Existem sites específicos dessa documentação. Um exemplo, encontrei uma vulnerabilidade no Windows 10 num serviço de mensageria. Quando eu encontro e provo que aquilo existe, aquela vulnerabilidade ganha um nome e um número. Então tá lá, tá dizendo que no serviço de mensageria da versão tal, é colocado ali aquela vulnerabilidade. Então esses softwares conhecem essas vulnerabilidades, já são conhecidas e eles testam. Para ver se o Windows do sujeito está atualizado ou não está atualizado. Isso não é um pentest. Serve, funciona... Serve não. É importante, funciona para um nível de risco, um nível de segurança, sim, mas não é um pentest. Sim. Então, esse é um ponto que a gente tem que deixar claro para a galera aí.
na hora de comparar as propostas, cara. Muito bom, muito bom. E agora falando dessa nova parceria, né, realmente da Terabyte com a Strike, como que você acha que essa união, né, dessas duas empresas pode ajudar aí os clientes da Terabyte e, consequentemente, o mercado de cibersegurança no Brasil, né, que, como a gente já sabe, é um dos países que mais tem casos aí de ataques cibernéticos por ano, né? Não sei quantos, até tenho aqui para frente, não sei quantos por minuto, O né? número é alto, né? 1.379 ataques por minuto. Pô. Então, Renner, cuidado, viu? Pode acontecer de novo. Então, o que, na verdade, eu já conheço o Guilherme de outras parcerias e hoje a Terabyte, o nosso foco, como eu falei no começo, a gente existe há 28 anos. Nosso foco de atuação de clientes são empresas pequenas e médias, não são empresas gigantes. E eu coloquei isso para o Guilherme e a gente começou a discutir isso também, o que é uma empresa média, né? Hoje, se a gente pegar uma startup financeira com 10 pessoas, essa empresa pode faturar 200 milhões por ano. Sim. Isso é pequena ou é média? Ou é minúscula? Depende do risco, depende do tipo da empresa. E pode estar atendendo exatamente 150 bancos no mundo inteiro. Exatamente isso. Então, o nosso know-how de conversar e ter esse contato com essas médias foi um diferencial que eu trouxe para o Guilherme. Eu falei, cara, vamos trabalhar junto. A gente vende soluções de segurança da informação. A gente fez um podcast sobre o PAN, que foi legal. A gente fez sobre Firewall, que foi legal. E a gente trabalha bastante também com os relatórios, que acho que foi o Gui que citou, os relatórios de segurança. E todo o relatório de segurança cita o pentest, fala sobre o pentest, não sei o quê. Eu falei, olha, então vamos pegar essa experiência que a gente tem nesse mercado, que é gigantesco no Brasil, e eu quero ser o representante da Strike nesse mercado, né? Que a gente, graças a Deus, fala muito bem, conversa muito bem com esse nível de empresa. Então foi assim que nasceu. Primeiro a gente já se conhecia, ele sabia dessa nossa, desse nosso mercado, dessa nossa intenção. O Guilherme falou, olha, estou trabalhando numa empresa nova, vem para cá, nós fomos lá no lançamento. Uma empresa argentina, a gente até brinca sempre, né? Que não fala que é empresa argentina. Cara, os caras são muito bons, não sei o quê. Começou a mostrar na prática, né? Não é só conversa de vendedor. Mostrou ali, abriu o painel e eu fiquei encantado, cara, de verdade. A hora que eu vi essa proximidade, conversar com o hacker, até a gente brincava muito, né? Tem o currículo do cara, isso não existe. Eu falei, puta, eu quero representar essa empresa. Acredito na solução que os caras têm, acredito nos resultados que já foram comprovados e não só prometidos. E daí nasceu essa mais uma parceria da Tera, né? A minha ideia para pequena e média é englobar toda a TI dessa empresa, e segurança da informação hoje é um pacote ali de 40% do que a gente faz. Né? Como solução, como chegar na empresa e falar, olha, eu vou te ajudar a administrar, a crescer, a ter uma boa estrutura e tá aqui, amigão, você precisa cuidar da segurança da informação. Né? E foi assim que a gente começou aí essa parceria. Legal. E agora entrando no processo do pentest mesmo, né? Como que as empresas precisam se preparar para fazer isso? E no caso da Strike, tem algum procedimento específico que ela tem que fazer ou é só chegar ali para vocês e falar, olha, quero fazer, aí vocês vão pegar, vão cuidar de tudo? Como que funciona ali o processo com o Strike? Bom, o primeiro passo é ver os recursos da empresa. Né? Então, por exemplo, tem um servidor XYZ, quero fazer um teste. Né? O que eu preciso? Então, vamos entender, você precisa de um black box, você precisa de um white box, você precisa de um gray box, e a gente vai conversar. O segundo passo é entender a disponibilidade para poder ativar esse pentest lá dentro da estrutura. Né? Lá dentro da nossa plataforma, o nosso cliente ele consegue pedir uma data específica e ele consegue limitar o escopo do projeto. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que ele consegue escolher o dia, a hora e o horário que vai ser feito. O horário que eu falo, horário de Brasília, horário do México, enfim. Né? Então ele consegue escolher o momento que vai ser feito. Né? Como eu tenho ethical hackers aí em toda a América Latina,
né, eu consigo alocar horários diferentes ou hackers juntos para fazer em horários, né, específicos ali dentro daquele projeto. Né? Então, por exemplo, tem um cliente que está negociando com a gente agora e ele falou, Guilherme, eu preciso de um projeto, só que eu preciso fazer ele em 3 dias. E eu só tenho 100 horas. Você consegue entregar? Eu falei, consigo. Ele falou, mas como que você vai fazer isso? Eu falei, é fácil. Eu vou alocar 10 ethical hackers amanhã no seu projeto. Em 3 dias eu te entrego o projeto pronto. É simples. Eu tenho a comunidade, eu tenho o corpo técnico para fazer isso, né? E eu tenho a disponibilidade para fazer. Então é possível entregar. Né? Legal. Vai do que o cliente precisa. A gente, como eu sempre falo, nós como fornecedores, né, nós precisamos nos adequar ou fazer o possível para se adequar à necessidade do cliente. Né? Então, se o cliente precisa que eu entregue em 7 dias, eu tenho que ter gente para poder entregar aquele projeto em 7 dias. Você entendeu? É inadmissível o cliente falar, pô, eu preciso disso para X tempo. E eu não consegui entregar aquilo. Porque isso é o que vai fazer ele ir para o concorrente. Sim. Né? Então, eu tenho isso e eu consigo entregar dessa forma. Tá? O segundo passo é, de fato, ter alguém ali acompanhando tudo. Né? Então, ter alguém da empresa cliente acompanhando aquilo, se comunicando com a equipe, tendo o conhecimento, passando as informações, passando as credenciais, se necessário, né? Lá para o meu corpo técnico, e ter alguém ali acompanhando, vendo os resultados. O pedido de reteste é feito dentro da própria plataforma. Né? Você não precisa ligar para ninguém, você não precisa mandar para ninguém. Então, lá dentro mesmo, se tiver alguém acompanhando, em tempo real, você consegue fazer o pedido do reteste uma vez que aquela vulnerabilidade foi encontrada e resolvida. Né? Então, isso poupa muito tempo. Poupa muito tempo. Né? E o reteste não consome horas extras. Então, assim, dentro do projeto contratado, né, o cliente ele contrata um pool de horas e dentro daquele pool de horas já está considerando o reteste. Né? Então, por exemplo, o Rogério contratou 90 horas, vai ser utilizado essas 90 horas para o teste e para o reteste. Você não precisa contratar mais 90 horas para fazer o reteste. Né? Então, esse também é um outro grande diferencial que a gente traz para o mercado hoje. Né? Quando o cliente vai aí fora, ele precisa contratar 90 horas para o pentest, mais 90 horas para o reteste. Né? Então, a gente dá basicamente esse reteste gratuito para o cliente. Você entendeu? Porque já é um caminho conhecido para o ethical hacker. Ele já fez aquilo. Ele já encontrou aquela vulnerabilidade. Está com o script salvo ali, né? Exatamente. Ele já está com o script lá. Então, lá dentro do relatório, quando ele manda, até um spoiler, né? Ele vai mandar o passo a passo do que ele fez para chegar naquela vulnerabilidade. Legal. Né? Ele vai falar como replicar a vulnerabilidade. Ele vai trazer aquilo. Poxa, para ele tá fresco. Você entendeu? Para ele ir lá e fazer um reteste é rapidinho. Sim. Você entendeu? Não precisa... Claro, né? Vai ter as suas dificuldades ali, porque uma vez que assume-se que foi corrigida a vulnerabilidade, pode ser que ele encontre dificuldade para chegar lá. Né? Mas se ele já sabe o caminho, você concorda que é muito mais fácil de chegar? Né? Então... Sim. Já... Legal. E falando exatamente, né, nisso daí, como que a empresa recebe os resultados? Né? De que forma que ela recebe essas informações para que ela possa realmente usar isso, colocar isso em prática? Dentro da plataforma, ela tem 2 tipos de relatório. Tá? Ela tem um relatório executivo, né, que é o que mostra ali o mais bonitinho para apresentar para a diretoria e tudo. Né? E você tem um relatório técnico. Diretoria, mano. E você tem o relatório técnico, que aí é para a galera mais nerd ali poder ver e saber exatamente o que está acontecendo tecnicamente. Né? Lá dentro você vai ter uma matriz de risco, você vai ter escopo detalhado, você vai ter assimilação de horas, você vai ter o reteste feito, você vai ter o passo a passo para encontrar as vulnerabilidades que foram replicadas. Né? Você vai ter discussões de como resolver aquele problema, porque encontrar, né, você encontra e você tem que dizer depois como resolver. Né? Então, esse é um dos passos ali do pentest. Então, dentro do relatório você tem tudo isso mastigado. Né? Você tem o nome da pessoa que fez o pentest, você tem o histórico daquela pessoa. Né? Tem uma aba muito bacana dentro da plataforma que você consegue clicar no nome do pentester e lá dentro aparece como se fosse um Facebook dele, sabe? Onde você tem um histórico dele ali dentro. Né? E você ter a comunicação com ele, você ter uma outra aba de overview onde você consegue ver nos mínimos detalhes isso.
né? Como se fossem mini guarda-chuvas que você vai expandindo na tela e ele vai trazendo, tintim por tintim, exatamente os detalhes de cada uma daquelas vulnerabilidades. Você tem um dashboard exclusivo para cada pentest, separado. E lá no ponto principal da plataforma você também tem um dashboard geral, né? Então você tem várias abas e a plataforma é super intuitiva na hora de mexer, na hora de avaliar e tudo, né? Então todos esses resultados são mostrados em tempo real para o cliente. Todos eles, né? Então, assim, fica tudo muito mastigado. Quase, eu diria que, como diria um cliente meu que eu fiz uma demonstração semana passada, ele falou, meu Deus, não tem nem espaço para dúvida aqui, porque tá tudo na minha cara, eu não preciso ligar para ninguém. A ideia é essa, a ideia é que esteja tudo ali de fácil acesso para você. Sim. Porque, aliás, você está pagando para isso. Exatamente. Né? O projeto ele é demorado, ele é um projeto custoso, às vezes, ele é um projeto ali que demanda muito tempo para ficar pronto e ele precisa ter o resultado assimilado e rápido ali para ele, né? Porque é uma vulnerabilidade que aquilo pode ser explorada no mesmo momento que o ethical hacker está explorando aquilo. Uhum. Né? Então ele já precisa saber o ponto de ação a partir dali. Identifiquei a vulnerabilidade, como que eu preciso resolver isso? Né? E aí eu acho que entra em um outro ponto que tem muitas empresas que perguntam, poxa, vocês entram no servidor para resolver as vulnerabilidades? Não. Esse não é o foco do pentest. Tá? O foco do pentest é identificar as vulnerabilidades e guiar a sua equipe na resolução delas. Sim. Né? A gente não pode entrar, eu não posso entrar no servidor do Rogério e falar, Rogério, eu achei essa vulnerabilidade, mas eu estou corrigindo ela aqui para você. Não posso fazer isso. Tá? Aí eu não seria mais o ethical hacker, né? Eu seria o funcionário do Rogério, por exemplo. Sim. Você entendeu? Então, o pentest ele tem a ação preventiva e não, né, corretiva em ação. Né? A ação corretiva é da própria equipe da empresa cliente. Mas é claro que existe ali um background da Strike que vai prover o conhecimento, vai prover a educação ali para poder auxiliar naquela correção. Né? Que vai, de fato, auxiliar a equipe do cliente a chegar, né, nesse objetivo que eles querem. Legal. E a plataforma entrega esse relatório de uma forma bastante facilitada, porque eu acho que isso foi criado por um hacker. Isso é opinião minha, tá, galera? Não é nada do Santiago, porque os hackers detestam fazer relatório. Uhum. Então o cara ama fazer a invasão, procurar quebrar o código e tudo mais, mas o relatório eles não gostam. Então, como foi feito pelo hacker, ele já criou uma estrutura que o relatório vai se construindo de uma forma amigável para o próprio cara que está executando o teste, entendeu? Legal. Esse é um dos resultados de ser feito pelaquela pessoa que usa, né? Vai facilitando a vida dele e o resultado é maravilhoso. É porque a própria prestação de contas que ele faz, a própria assimilação de horas de trabalho que ele coloca é dentro da plataforma. Legal. Né? Então é como se fosse a central de trabalho dele é dentro da plataforma. E o cliente ele só vê o resultado disso. O cliente não precisa preencher mais nada. Sim. Né? A única coisa que o cliente vai preencher é o pedido do novo pentest e a alocação de horas para ele. Só isso. Depois disso, tudo quem vai mexer lá dentro é o ethical hacker. A única coisa que o cliente vai ver vai ser para trocar de aba. Sim. E no máximo clicar ali no download para o relatório baixar e ele poder mandar para quem ele quer mandar. Sim. Né? Sim. Então é muito tranquilo. A plataforma é muito intuitiva, é muito tranquilo de mexer. E você teria algum caso real? Você mencionou aí, né, até várias situações em que realmente os clientes, né, pediram algumas coisas e ficaram muito satisfeitos com o que receberam. Tem algum caso bacana aí que a Strike ajudou uma empresa a evitar um potencial grande problema? Vocês realmente identificaram ali uma grande vulnerabilidade, né, alguma fraqueza ali, e conseguiu ajudar ela a mitigar isso antes que se tornasse um problema sério? Sim. A gente tem um caso, porém a gente ainda não pode divulgar, a gente vai divulgar isso em breve, mas ainda não chegou lá, de uma empresa já brasileira, inclusive, que eles estavam ali desenvolvendo um internet banking, né? E eles tinham uma vulnerabilidade crítica e eles não sabiam. Eles estavam lá programando, desenvolvendo. Quando eles passaram para o ambiente de produção, eles descobriram isso de fato numa tentativa que eles tomaram lá. Né? E aí eles contrataram a gente entrou lá, viu o que estava acontecendo e tudo, e falou,
tem de fato uma vulnerabilidade crítica aqui, ela funciona assim, assim, assado. E foi porque faltou uma configuração XYZ nesse cenário aqui. A hora que os programadores viram aquilo, falaram, meu Deus, como assim, cara? Como assim? A gente passou. Pô, a gente revisou e não viu, a gente viu, foi lá, pô, até o gerente lá da área de desenvolvimento falou, meu, eu fiquei a madrugada toda revirando isso daqui, eu não vi isso, cara, eu não vi isso. E aí o nosso ethical hacker foi lá e ele achou a mesma vulnerabilidade que eles tomaram a tentativa de invasão. Graças a Deus, né, era um ambiente que ainda estava sendo testado, não era um ambiente que já tinha informações sigilosas lá dentro, porém, se tivesse, eles teriam perdido. Sim. Eles teriam tomado na uma cabeça. Fortuna, né? Eles teriam perdido uma fortuna com isso. Né? E a gente sabe ali, de conhecimento, que eles investiram aproximadamente R$1,5 milhão de reais no desenvolvimento desse Internet Bank. Então, assim, se você está investindo esse dinheiro no desenvolvimento de uma plataforma, poxa, os danos que você pode tomar numa vulnerabilidade dela deve ser, no mínimo, equivalente a isso. Sim. Né? Em informação. Aí você leva em consideração que você tem que, né, falar lá com a NPD, né, divulgar isso. Aí a imagem da empresa, e aí entra, poxa, investimos pesado nisso, e, poxa, né? Mal entrou no ambiente de produção e a gente já tomou um ataque. Putz, isso é dolorido. E os prejuízos vão além só do, vamos dizer, de algo mais direto, né? Por exemplo, tinham recursos que foram desviados e... Sim. Beleza, o ransomware, né, roubou a informação e exigiu um resgate. A reputação da empresa é prejudicada. Reputação é tudo. E como isso vai se desenrolar depois é inestimável, né? Sim, com certeza. E até entrando nisso, teria algum exemplo de como um pentest poderia ter evitado algum grande dano financeiro para uma empresa, ou até mesmo, né, nessa questão de reputação, uma situação que a vulnerabilidade que foi descoberta, ela realmente... na verdade, assim, algum caso em que a vulnerabilidade poderia ter sido descoberta antes e evitado os problemas? Então, alguma situação que realmente aconteceu, né, onde a empresa realmente foi atacada, mas aquilo, se tivessem executado um pentest, poderia ter sido evitado. Tem algum caso aí famoso que você poderia compartilhar com a gente? Olha, famoso recente, acredito que não. Mas, assim, de clientes a gente ouve algumas coisas, né? De cliente a gente ouve algumas coisas. Como eu tenho muito cliente do setor ali de securitização e financeiro também, às vezes a gente escuta coisas ali que deixa a gente meio que de boca aberta, né? Um cliente meu no passado, ele queria fazer um pentest, ele não fez. E aí o que aconteceu? Ele, inclusive, teve acesso via celular, nesse caso. Um dos funcionários dele, ele era um funcionário ali no nível C-level, e ele saiu, teve o celular furtado. Só que quando isso aconteceu, o celular dele não tinha bloqueio, não tinha nada. Né? Aí esse ladrão, ele pediu ali ele conseguiu acessar o celular dele, ele pediu um empréstimo dentro do app da empresa, né? Essa solicitação chegou na empresa, a empresa recebeu isso e falou, poxa, é tal pessoa que está pedindo, então pode liberar. Eles não verificaram, eles liberaram o empréstimo. Esse rapaz, no caso, esse ladrão, ele recebeu esse dinheiro, transferiu, e depois de 2 dias ele foi lá e pediu 3 vezes aquele valor. Aí eles falaram, calma aí, tem coisa errada. Mas assim, ele pediu 10 mil, agora ele está pedindo 40, pedindo 50. E aí ele foi fazendo pedidos assim, e aí o pessoal ficou com o pé atrás, né? Falou, poxa, como assim? Depois do terceiro, né? Depois do terceiro. Falou, aí, não, tem coisa errada. Eles foram lá, não liberaram. Aí foram descobrir o que aconteceu. Quando conseguiram falar com a pessoa, né? Falou, não, eu tive o celular furtado, tal, que não sei o quê. E não... Pularam tudo, ignoraram um monte de coisa, porque achou que estava falando com o cara. Ou seja, isso é uma questão ali de gestão de acesso. Né? Uma gestão de acesso que falhou. Mas, poxa, será que se ele tivesse se precavido, será que se eles tivessem ali uma política de privacidade, será que se eles tivessem ali uma política de gestão de vulnerabilidade para aquele ambiente, que no caso, poxa, era um celular. Esse ponto me deixou curioso, cara, porque...
sempre que a gente fala de pentest, a gente fala de firewall, né? De servidor. Agora, fazer uma avaliação de risco, de penetração num mobile, isso também é novidade, né, Guilherme? Sim, não isso é uma coisa... novidade. Assim, novidade em partes. Isso já existia, mas como não é muito difundido isso no Brasil, acredito, né? Não tem muitas empresas que fazem. É um tema meio controverso também, né? Então, poxa, já vi gente falando, poxa, para que eu vou fazer pentest no meu Android? Né? Para que eu vou fazer pentest no iOS? Sendo que o iOS é considerado o sistema mais seguro do mundo. Né? Então, beleza, poxa, o iOS é considerado o sistema mais seguro do mundo. Mas será que aquele aplicativo que foi desenvolvido também é tão seguro quanto o seu iOS? Porque ele pode invadir o app e do app ele chega em algum lugar. Ele vai ter que chegar em algum lugar, né? Porque as informações estão lá. Então, será que faz sentido fazer ou não? Isso é legal. Né? Então... E é aquilo, né? Hoje em dia, a nossa vida está no mobile, né? Sim, a vida tá lá. Tudo tá ali. E tem muitos apps que eles têm aquela coisa de conceder permissões e ninguém lê. Ninguém lê. Ninguém quer nem então, saber. às vezes né? você baixa um appzinho simples ali, um editorzinho de vídeo, Sim. uma coisinha ali. Verdade. Vai saber nas permissões o que tem ali que você está concedendo, né? O que você está... Exatamente. Exatamente. Mas é legal a Strike também se preocupar com o teste de vulnerabilidade, de acesso, dos celulares, porque hoje um celular de um diretor, como você falou, ele dá acesso a uma porção de outras coisas, né? Sim. Arquivos, muitas vezes, a parte de aprovação, tem flows que a gente faz que o sujeito pode aprovar ali pelo celular. Uma coisa financeira, um empréstimo para a empresa com um dedão. Conversas mesmo, né? Às vezes o cara tá conversando com outro C-level de outra organização sobre alguma coisa ali sigilosa, tá ali pelo WhatsApp, caso por exemplo. do governo americano que colocou o jornalista no grupo lá que não devia. Exatamente. E hoje em dia na Strike nós temos o pentest voltado para o cenário de iOS e Android. Legal. Então também conseguimos fazer. Caso tenha aí alguma empresa que desenvolva aplicativos para esses ambientes, a gente consegue fazer teste de penetração lá também. Bacana. Bom, e o Brasil aí, ele é frequentemente citado como um dos países que tem o maior número de ataques cibernéticos, né? O Guilherme já falou umas 2 vezes aí que a gente tá com o alvo nas costas. Né? Chega aí a ser em torno de 700 milhões de ataques a cada 12 meses, né? Um número absurdo. O que vocês acham que isso diz sobre o panorama atual da cibersegurança no Brasil e até questões aí de cultura organizacional, né? O que isso mostra pra gente? Como que a gente possivelmente pode trabalhar para mudar esse cenário, mudar essa realidade atual? Eu acho que o principal ponto é a quantidade de informações que está sendo relativizada aqui dentro do Brasil. Né? O Brasil ele segue muito o modelo americano de negócios. Né? Então, você pode ver que ultimamente quantos novos bancos foram abertos. Né? Então, C6, Nubank, a gente pode citar mais uns 2 ou 3, 4 aí, vai. Né? Então, essa quantidade de informações atrai a visão desses hackers, né? Dessas pessoas que querem fazer alguma coisa ali para tirar vantagem, etc. Né? E o próprio crescimento, né, do Brasil. Apesar do Brasil ter uma instabilidade política muito grande, né, a gente sabe que fazer negócio no Brasil hoje é muito lucrativo. Né? As empresas aqui literalmente tiram leite de pedra. Né? Então, essa visão que alguns hackers maliciosos têm dessas empresas é que eles vão subornar e vão tirar muita grana. E isso de fato acontece. Né? Quando começou a febre do ransomware há um tempo atrás, poxa, quantas empresas pagaram resgate enormes, empresas gigantes, e não conseguiram os dados de volta. Não conseguiram os dados de volta. Beleza, a minha empresa pegou, eu paguei e voltou. Pô, parabéns, mas teve um monte de empresa aí que pagou e não recebeu. Pagou 2 vezes, não recebeu. Perdeu, ficou no prejuízo. Você pode pagar $1 milhão para reaver seus dados hoje. Você entendeu? Então, são perguntas que as empresas precisam se fazer, né? Precisam questionar e levar isso muito a sério. Né? Sim. Eu acho que é o número, né, João? O grande lance do Brasil, como o Guilherme falou, é o número de empresas, o número de transação, o número é enorme, né, se comparado com outros países da América Latina. Então,
Por que o Brasil é alvo de tantos ataques? Porque tem muito o que ser atacado, né? Eu acho que esse é o ponto. A gente tem uma maturidade de segurança boa, não é excelente. Então, a gente tem, principalmente na parte de banco, fintech, tem um conceito da segurança nascer junto com o desenvolvimento. Então, tem um conceito bom de segurança, mas tem um número muito grande, o que atrai os olhares dos maliciosos, né? Então, o cara fala, tem dinheiro passando pelaquela rede, literalmente, né? Sim, então, é ali que eu vou tentar atacar. É o número. O nosso número é bem expressivo. E ainda bem, nós estamos num mercado bom que às vezes é difícil de vender, depende da maturidade da empresa, mas a gente também tem que olhar para o lado positivo. Tem empresas que enxergam isso, que enxergam valor, que acreditam, que põem dinheiro na segurança e se dão bem a longo prazo, né? Sim. As instituições financeiras brasileiras são reconhecidas mundialmente pela segurança e pelo desenvolvimento, né? Sim. Porque investe dinheiro, põe dinheiro ali para ter um negócio decente. Legal, legal. Em contrapartida, as empresas que ainda não pensam nisso podem aprender, né? Exatamente. Não quer dizer que é algo fechado ali. Tem duas formas de aprender, né? Na dor, em geral, é quando o cara sofre um ataque, uma semana depois ele investe uma grana enorme para não sofrer de novo, né? E tem outros pela cultura. Então, seja você pela cultura e não pela dor. Exatamente, exatamente. E aí, até entrando nessa questão de cultura e novidades, quais tendências, quais novas tecnologias vocês estão vendo aí no mercado de cibersegurança que estão influenciando as formas de realizar os pentests, né? O que a gente pode esperar para os próximos anos nessa área? Eu acho que inteligência artificial vai entrar muito forte. Inclusive, eu já deixo avisado que a Strike está com uma novidade muito grande. Uma parte desse dinheiro que a gente recebeu de investimento está sendo direcionado para a plataforma agora e está sendo desenvolvido o Strike 360. Né? Que é nada mais do que o inteligência artificial auxiliando na resolução dos pentests. Boa palavra, Gui. Auxiliando. Não é executando. Exatamente. É auxiliando. Quem vai continuar executando são os ethical hackers. Boa, né? boa. Porém, a gente entende que a resolução, que é o após, né, precisa de um apoio. Porque tem muita empresa que faz pentest e eles não têm equipe interna para resolver aquele problema. Né? Então, poxa, a gente está desenvolvendo, né? Hoje a gente já está aí com quase 15 engenheiros de software contratados pela Strike somente para desenvolver uma IA que doméstica mesmo, da Strike, pessoal, para a plataforma. Né? Então, auxiliando de fato ali a resolução desses pentesters, vai ter novas soluções aí dentro da plataforma, não vai ser somente a parte de pentest, a parte de gestão de vulnerabilidade, vai ter algo a mais ali que vai complementar tudo isso. Eu acho que essa questão de IA veio muito forte já, né? Mas pode melhorar mais ainda, né? E tem outras funções também, mas aí eu não vou falar agora, porque aí já é pro ano que vem, já é uma coisa um pouco mais distante. Matou minha próxima pergunta, que ia perguntar para quem ia usar a nova captação. Quase 14 milhões de dólares e eu não vou saber para que isso está sendo usado, cara. Poxa. Esses quase 14 milhões de dólares, o que foi divulgado, tá? O que pode saber no momento é finalizar a expansão nos Estados Unidos, né? A gente está com um mercado muito agressivo lá e, de fato, investir na expansão aqui no Brasil. Tá? Então, como eu falei, a gente está participando muito de evento, a gente está entrando muito para patrocinar muitos eventos, né? Mindsec, Iantech Day, a Security Leaders lá no Sul. Então, tem outros eventos que vão ser patrocinados. Vamos liberar fundos agora para fazer alguns jantares com CISOs aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro também. Nós já estamos organizando aí mais um spoiler, tá? Um outro jantar, como a gente fez lá no Baleia, só que lá no Rio de Janeiro, para alguns CISOs encarregados de cibersegurança, né, para empresas do Rio de Janeiro também. Então, a gente está, assim, cara, tá liberando tudo, literalmente. Está liberando tudo voltado para isso. E, claro, né, a maior parte desse valor também vai lá para o desenvolvimento do software, que é necessário ter, né? Sempre tem algo a melhorar, é um software, né? É um sistema vivo.
e sempre vai ter alguma coisa para alocar nova lá dentro, sempre vai ter alguma coisa bacana para implementar. A parte de gestão de vulnerabilidade dentro da plataforma, a gente está expandindo isso para o Cloud Security também, né? Então, poxa, não tem só a parte interna ali do ambiente do cliente, agora vai ter para Cloud Security também, então é uma outra grande novidade, né? Então, a parte de investimentos na Strike está tudo em dia. Quanto a isso aí... Que legal. Que legal. A empresa enxergou bem o mercado brasileiro, né? Bem interessante essa visão, cara. Você perguntou de tendência, né? A IA, sem dúvida, ela está ali. Eu fiz algumas pesquisas. Desenvolvimento seguro, DevSecOps. Sim. Então, o desenvolvimento seguro, nascer junto com o desenvolvimento, o cara chato, que somos nós, o cara da segurança, que vai ficar ali cutucando e dizendo aonde estão os riscos, né? Tem as empresas grandes, as americanas fazem muito, chama Bug Bounty, que é quando a empresa paga para o hacker, quando o hacker descobre uma vulnerabilidade. Tem hacker que ganha dinheiro com isso, ganha horas extras. Então, vou citar a Apple, por exemplo. A Apple, se você, hacker, identificar uma falha de segurança no sistema da Apple e comprovar, tem uma plataforma específica para isso, vai lá e comprova. Os caras te pagam uma grana. Né? Então, isso aqui no Brasil ainda é novidade, mas o que eu enxergo é que isso, em algum tempo, em curto espaço, começa a valorizar isso também, né? O conhecimento do hacker. Sim. Então, esses 3 pontos de pesquisa a IA, esse reembolso sobre descobertas e a segurança nascendo junto com o desenvolvimento. Né? Começou a falar, vou desenvolver o aplicativo, chama o cara de segurança aí. Sim. Fica junto comigo. Inclusive, essa parte de revisão de código a gente tem dentro do nosso pentest. Tá? Legal. A gente tem lá dentro. Se o cliente precisar que seja feito revisão de código, né, que seria o DevSecOps, ali voltado para o SAST e DAST, a gente consegue fazer dentro do nosso cenário de pentest também. Muito bom, muito bom. E para a gente finalizar, quais dicas então, né, vamos dizer assim, fazendo um compilado de tudo que a gente falou aí, o que a gente pode dar de dicas para as empresas que ainda não têm uma estratégia sólida de realizar o pentest, né, de fazer esses testes de penetração? O que elas precisam saber para começar e para começar realmente a se proteger aí de uma forma mais eficaz? Bom, eu diria que o pentest ele é só uma das formas, né? Eu acho que a empresa que ela quer de fato se proteger, ela precisa de fato criar um ciclo de maturidade em segurança da informação, tá? Ela precisa rever alguns conceitos e implementar soluções. Então, soluções essas sendo firewall, sendo endpoint, sendo DLP, CIEM. O pentest ele é uma dessas formas, né? O pentest ele talvez seja a forma mais eficaz para identificar vulnerabilidades, mas ele não é a única forma de você se proteger, né, das empresas se protegerem hoje. Então, hoje a Strike ela vem focada no cenário de pentest, né, porque a gente acredita que o pentest é uma das principais formas de se proteger, né, de manter um ambiente seguro, de identificar vulnerabilidades, de, né, ter um desenvolvimento seguro dentro de um determinado ambiente. Né? Porém, não adianta nada você, no caso a empresa, ter somente o pentest, ter somente o desenvolvimento seguro e ela ignorar todas as outras formas. Né? Ela está correndo o risco do mesmo jeito. Boa. Né? Tem algumas medidas, né, que aí puxando para o meu lado da Tera, o Guilherme é um parceiro bastante estratégico ligado ao pentest, só que quando a gente olha para a segurança da informação, a gente tem várias outras medidas que a gente consegue ajudar as empresas. Então, até medidas preventivas, que a gente não falou até agora, mas eu amo, é o backup. Né? Então, o quanto está protegido o seu backup, quanto ele foi testado, como é que isso tem a eficiência dele testado. Né? Voltando no exemplo do ransomware que os caras pagaram, eu tenho um lema na Terabyte, a gente nunca pagou nenhum ataque de ransomware. E até hoje a gente nunca deixou uma empresa na mão, por causa do backup. Né? Então, o hacker conseguiu executar o ransomware, sim, por várias vezes. Só que todas essas vezes a gente conseguiu restaurar o ambiente do cliente por ter uma medida de precaução bastante estruturada, que no caso é o backup, que é simples. Mas a galera não olha direito para esse recurso e acaba perdendo numa hora dessa milhões. Né? Então, a gente consegue entregar, João,
para as empresas, como eu falei, num determinado ponto, uma gama completa de soluções ligadas à segurança da informação. Todas essas preventivas, todas as... depois, quando acontece uma falha, você tem que estar preparado para o que fazer quando acontece uma falha, né? Tem um plano de restauração da empresa. Então, isso é o que a Terabyte faz para essas empresas e esse é o nosso foco aí. Muito bom, pessoal. Guilherme, muito obrigado, cara, pela presença aqui, pela sua participação e por realmente dar essa aula aí sobre os pentests, trazer todas essas informações que com certeza podem fazer uma diferença gigantesca, né, para as empresas, como a gente viu. Verdade. Na prática mesmo, cara. Milionário. Milionário. Evitar prejuízos, né? Exatamente. Obrigado também, Rogério, pela oportunidade de bater esse papo. Eu, com certeza, aprendi muito conversando com vocês dois aí sobre esse tema. Legal, João. Guilherme, mais uma vez, obrigado, cara, por ter participado aí, ter trazido essas informações, né, do seu time, da sua equipe. É um diferencial muito legal. Estou muito satisfeito em poder falar para todo mundo que a gente está trabalhando nessa parceria. Tenho certeza que a gente vai conseguir vários e vários clientes aí depois dessa nossa explicação aí, técnica e não técnica, sobre o Pentest. Com certeza. Valeu, obrigado, cara. Estamos muito ansiosos aí para poder continuar o trabalho e vamos para cima. E muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do TeraCast. Se você quer aprimorar a segurança digital da sua empresa, você quer estar à frente dos hackers mal intencionados, como a gente viu, existem os que são bem intencionados, mas se você quer estar à frente, antecipar todo tipo de vulnerabilidade, identificando ali quais são os pontos que podem ser explorados, vocês podem contar com a Strike e com a Terabyte. Você pode clicar no link que está na descrição desse episódio para chamar a gente no WhatsApp e agendar um horário para conversar com os nossos consultores. Junto com a Strike, nós vamos entregar exatamente o que você precisa para realizar todos os testes de penetração e identificar exatamente todos os pontos de vulnerabilidade da sua infraestrutura de cibersegurança e assim poder trabalhar para aprimorar e garantir a segurança da sua empresa. E claro, tudo isso dentro do que cabe no seu orçamento, pois realmente é possível entregar isso para você de uma forma muito mais acessível do que a maioria das empresas acreditam que isso é hoje. E para quem está nos assistindo no YouTube, você pode se inscrever no nosso canal e dar o seu like nesse vídeo. Para quem está ouvindo no Spotify, por favor, siga o TeraCast e curte esse episódio. E claro, compartilhe com quem vocês acreditam que pode se interessar e se beneficiar desse tema que nós tratamos aqui hoje. A Terabyte também está no LinkedIn e no Instagram, os links estão na descrição do episódio. E você também pode acessar o nosso site, terabyte.com.br, onde você vai encontrar em detalhes todas as soluções que nós oferecemos, além do nosso blog, que tem vários conteúdos que entram em profundidade em diversos temas relacionados à gestão de TI. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo TeraCast.